eu te peço que você não me ouça como se eu estivesse aqui de forma arrogante, questionando líderes. Eu não estou citando nomes, eu não estou citando um movimento, eu não estou falando de nenhum grupo específico. Seria muito cruel falar nisso. Eu estou me referindo a um todo, eu estou de fato generalizando. Há exceções e glória a Deus por isso, porque sempre há os 7.000 que não se dobraram. No entanto, nós estamos num caos coletivo acerca do qual nós precisamos nos arrepender. A igreja morre à medida em que ela privilegia o contingente e negocia o conteúdo. Eu não tenho problema com grandes igrejas, se elas pregarem a verdade. Eu não tenho problema em ver gente reunida se nós soubermos, e creio que Deus não tenha problema, se de fato o que atrair aquelas pessoas é a verdade que está sendo dita. E não há um sistema de fidelização de membresia. A igreja morre à medida em que ela privilegia o contingente e desprivilegia o conteúdo. Segundo, que causa a morte da igreja? A igreja não está morrendo no Oriente Médio, a igreja está morrendo bem perto de nós. É quando a igreja se importa mais com o evento do que com o cotidiano. É quando as conferências são lotadas, mas a vida é uma porcaria de segunda a sexta. É quando nós mega valorizamos esse momento aqui, sentimos sensações, choramos na presença de Deus, mas isso não é vivido no ambiente de trabalho. O cotidiano não dá sequência a isso. O cara precisa ficar vivendo da gasolina de conferência em conferência, porque ele não consegue manter uma estabilidade espiritual. E quando eu olho para a vida do Dr. Russell Shedd, eu vejo que isso é possível, por quase um século. É possível você manter estabilidade espiritual por longo período, você ter um compromisso com a vida cristã cotidiana e não com pequenos impulsos. A igreja dá sinais de mortificação quando ela privilegia o evento acerca do conteúdo. Gente, vamos ser sinceros, nunca houve tanta conferência. Nunca houve tanto evento. Eu prego neles, eu sou parte do sistema, estou te falando. Eu não sou contra as conferências, mas eu queria que o que a gente vive aqui fosse vivido, a gente continuasse vivendo na sequência do cotidiano, todo dia. Sabe de quem que a gente precisa se lembrar aqui? De Daniel. Vamos falar de Daniel um pouquinho. Que a história de Daniel é fantástica. Quando você pega Daniel capítulo 6, a história da cova dos leões, não precisa abrir, você conhece. É muito fascinante. Outro dia eu leio historinhas bíblicas para os meus filhos e tudo, e lá em casa tem um montão de Bíblia ilustrada, livro, tal, né? E aí, tenho 3 filhos, 9, 4, quase 5, para fazer agora em fevereiro, e 2. E esse de 2 é nervoso. 2 meninas e um garotão. E aí, eu vou ler, principalmente com as meninas que já entendem melhor, aí tem lá os livrinhos ilustrados, as Bíblias ilustradas, coisa linda. Aí eu vi outro dia uma dessas ilustrações, eu não lembro se era uma Bíblia, o que era, acerca de Daniel, a história de Daniel na cova dos leões. E o Daniel era tão bonitinho na imagem, gente. Eu achei ele uma gracinha, era um lourinho de cabelo enroladinho, que ele parecia outro leãozinho. Eu não sei se você já viu alguma ilustração assim, mas ele se misturava com os leões. Eu acho que ele estava quase brincando de rodeio em cima do leão. Né? O leão não fazia nada com ele estava sorrindo. Eu acho que o desenho ele estava com a mão assim, sabe? E lourinho, bonitinho. Eu acho fascinante isso, porque aquele lourinho bonitinho de cabelo enroladinho, ele tinha mais ou menos 84 anos quando essa história aconteceu. Eu acho fantástico.
Mas assim, desculpem os ilustradores, mas o lourinho de cabelo enroladinho vem demais. É o problema da igreja brasileira. Aí, vem comigo. A história de Daniel, capítulo 1, nós não temos como precisar a idade de Daniel, na verdade, mas nós temos como ter um dado concreto. Que de Daniel 1 até Daniel 6, ou seja, daquela história em que ele não quer comer as iguarias do rei, até a história da cova dos leões, há um hiato de 66 anos. Esse dado nós temos. Então, vamos lá. Se Daniel tinha 14 mais 66, ele tinha 80. Eu estou estimando que ele tivesse 18, então ele teria 84. Nós não temos como determinar quantos anos ele tem. Mas nós temos como dizer que por 66 anos ele manteve a mesma visão e jamais se abalou. Ele passou por 3 reis, ele se via vocacionalmente dentro do palácio, ele não se achava um refugiado ali, ele não se achava um escravo, ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir ali dentro. E essa visão foi mantida por 66 anos. É interessante se você olhar o capítulo 5, que é alguns anos antes, mas aí mudou de um rei para o outro. Aí, esse rei, ele chega diante de Daniel, ele tem aquele sonho que as palavras estão na parede, aquele troço esquisito, você lembra disso, capítulo 5. Aí, fica sabendo Daniel, manda chamar o Daniel, depois você confere. Aí ele pergunta assim: és tu aquele Daniel que o meu pai consultava? Você continua a mesma coisa, né? O que você era não mudou ao longo dos anos, porque você passou por crise, porque o Brasil entrou em colapso, porque você constituiu família, porque você... Não, nada disso. A sua vida continua sendo esse envio missionário de Deus à casa do rei. Você se vê assim. Aí Daniel sofre perseguição religiosa em Daniel capítulo 6, porque ele continua fiel. Porque a janela dele continuava aberta por 66 anos. E os caras sabiam. A gente vai pegar ele, porque aquela janela não fecha. A gente vai pegar ele se a gente inventar uma lei que contraria o que ele já faz no seu cotidiano. O que ele faz constantemente. E até o rei, que não queria jogá-lo na cova, ele diz uma palavra muito profunda no capítulo 6, porque ele não queria jogar Daniel na cova. O rei tem uma fé tremenda, mesmo sendo ímpio. E ele diz assim, que o teu Deus, a quem serves continuamente, te ajude. Até o rei reconhecia isso. Esse Deus que você serve há 66 anos, ele vai ser com você. Aí Daniel entra na cova. E aí muita gente olha para a cova como uma grande superação. Poxa, foi um teste para a fé de Daniel, mas Daniel teve fé e continuou vivo. Você quer que eu te diga a verdade sobre o que eu acho desse texto? Eu creio particularmente que, eu não sei se Daniel achava que ele ia sair vivo da cova. Não tem nenhuma comprovação disso no texto. O rei tem mais fé que Daniel. Ali. Me entenda. Sabe por quê? Porque para Daniel não fazia muita diferença ter que sair da cova para dar esse testemunho. Se ele morresse na cova, a história não mudaria. Ele teria cumprido a vontade de Deus integralmente na sua vida. Ele teria morrido fazendo tudo o que Deus mandou ele fazer. Então veja bem, a nossa teologia ela é muitas vezes conduzida por finais felizes. A teologia de Daniel e a teologia da Bíblia me diz que quem tem um compromisso contínuo com Deus não acredita em finais felizes, ele não acredita em final nenhum, ele acredita na eternidade. Então não importa se eu vou morrer na cova dos leões, não faz diferença, porque eu sei para onde vou.
A não ser que você acredite que faltou fé aos 21 decapitados. Cóptas. Que eu vi uma entrevista com... Não sei se você viu um vídeo que viralizou na internet de uma entrevista por telefone com o irmão de 2 decapitados. Isso popularizou. Depois você procura. Aí um programa cristão de televisão entrevistou por telefone. Aí pergunta assim: então você é irmão de um decapitado e a gente queria te ouvir. Ele falou: não, sou irmão de 2. 2 eram meus irmãos. E aí o homem pergunta: você perdoa o Estado Islâmico? Eu falei: eu perdoo. O cara falou: eu perdoo. Mas eu quero te contar uma história. Eu perguntei à minha mãe se ela perdoava, o que ela faria se ela visse uma pessoa do Estado Islâmico na rua. E ela me respondeu que ela sairia na rua e chamaria ele para dentro de casa para fazer uma refeição, porque ele ajudou a nossa família a entrar no reino dos céus. Não importa finais felizes, porque para quem tem um compromisso contínuo com Deus não tem final. Aí eu fui lá no sul do Egito ver se essa mulher era de verdade. Aí eu fui na casa dela. Aí quando eu vi aquela mulher de luto, sim, de preto, mas eu olhei para ela, eu senti um temor de Deus assim tremendo. O Bashir do lado, o irmão que deu a entrevista. Porque para quem tem um compromisso contínuo com Deus, não importa se os finais são felizes, porque não há final, é contínuo. Agora, a igreja está morrendo quando ela não acredita mais nisso, quando ela é movida por testemunhos de finais felizes. Ela precisa do evento, ela precisa do relato, ela precisa dos milagres, simplesmente para se manter crendo. O Evangelho é sobre continuar no caminho ainda que não haja milagres. O Evangelho não é sobre destino, é sobre permanecer no caminho. O Evangelho é essa proposta de continuar apesar de não ver nada muitas vezes. Em nome de Jesus, eu me incluo. A igreja morre quando o contingente é mais importante do que o conteúdo. A igreja morre quando o evento é mais relevante do que o cotidiano. Em terceiro lugar, a igreja morre quando o que se prega é diferente do que é transformado. Presta atenção. A igreja morre quando o que se prega é diferente daquilo que se vê na prática em termos de transformação. A igreja morre quando ela está num local e aquele local não é afetado pelo que ela prega. A igreja morre quando há um discurso, há uma pregação, que pode até em alguns momentos ter um bom conteúdo, mas a pobreza continua não glorificando a Deus, a criminalidade continua não sendo tratada, não há câmbio, não há mudança social nenhuma com a presença da igreja ali. Ela é um grupo de pessoas que se reúne para proclamar a filosofia, para trazer a mensagem. Quando aquilo que é pregado não condiz com os resultados de transformação em volta, a igreja está morrendo. Então, presta atenção, eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. O projeto foi para Curitiba, mas eu continuo morando em Vila Velha, no Espírito Santo, que é ao lado de Vitória.